Bom dia, meus amigos. Olha, vamos fazer mais um vídeo aqui ainda tratando da questão de replantio em catleias. Nesse vídeo eu vou mostrar a vocês alguns dos problemas que acontecem e qual é a solução que a gente adota no caso deles, ok? Então, mais um videozinho para vocês, vai ficar um pouco longo. Mais uma vez agradeço aí as pessoas que acompanharam os dois vídeos anteriores. Eu sei que são vídeos longos, mas para poder explicar direito qual é a técnica que nós usamos aqui, o vídeo acaba ficando um pouco comprido mesmo, né, gente? Então, não é vídeo de 3, 4 minutos, não. Bom, muito bem. Antes da gente falar da parte de replantio em si, duas coisinhas. Primeiro, mostrar as nossas belezuras de hoje, né? Nós estamos em dezembro. Vocês vejam como é que eu estou, né? Estamos em dezembro? Estamos em dezembro. Veja só, né, como é que a gente fica aqui, né? Ok, então aqui a gente tem aqui uma planta chamada RLC Cássio Romance, um híbrido meu, feito a questão de uns 10, 15 anos, o cruzamento entre Horace e Chunier. Você vê que ela puxou a forma da Horace e o colorido da Chunier. Fantástica, a planta arma muito bem, cresce muito bem. Essa planta já está no laboratório sendo replicada lá para ter clones para vocês. Dentro de mais 2 ou 3 anos vai ter planta disso, ok? Então muito legal para enfeitar aqui a nossa mesa aqui. Ó, as outras duas são irmãs, por incrível que pareça, né? Olha só, isso aqui é um cruzamento também meu. É um cruzamento feito entre Leblon. A Leblon é uma planta que era conhecida como Tataron, mas na verdade ela foi corretamente registrada pelo Fernando Setembrino como Leblon, que em vez de usar Gutata, ela é filha de Helen Brown com Tigrina. Então nós cruzamos a Leblon com a Penicuroda, que é uma planta flameada, multiflora também, bifoliada, e vejam que deu uma variação de colorido muito legal, mas todas muito bonitas. Essa verde toda pintadinha e essa aqui é um lilás bem escuro, quase flameado, né? 6, 7, 8 flores num cacho, tá? Muito legal as plantas, tá? Para enfeitar para vocês aí. Não tem disso aqui à venda ainda, viu, gente? Ainda não, tá? A gente está trabalhando para ter. A segunda coisa que a gente vai fazer, antes da gente partir para o replantio, deixa eu tirar essa planta aqui antes que eu derrube, quebre ela. Nós vamos, eu vou responder alguns dos comentários que chegaram nos vídeos, né, no canal. O pessoal cobrou, por que você não está respondendo? Não, realmente, nós estamos aqui de trabalho até o teto. Tem hora que fica meio desesperado aqui. Então não sobra tempo para quase nada, ainda mais para sentar e escrever respostas para um vídeo. Então o que a gente vai fazer é pegar no próprio vídeo e a gente tenta responder algumas das perguntas, tá ok, gente? Então vamos fazer essa parte primeiro, tá ok? Então vamos lá. Dona Carmen perguntou sobre adubo Hidrogold. Eu, Dona Carmen, não conheço esse produto. Nós não temos condições de usar todos. Atualmente nós estamos usando aqui o Rimitsu e estamos usando o Basacoat. São os dois adubos usados aqui, todos os dois são de aplicação direta em vaso. Utilização muito fácil, muito segura, então dependendo da planta a gente pode usar um ou outro, não é para usar os dois, né? Ok? Então esse Hidrogold eu não posso opinar porque eu não conheço esse produto, então fica difícil. Mary Oliveira, perguntando sobre a exposição de Maceió. Ô, gente, então olha, aliás eu estou indo para Maceió na segunda-feira, mas eu não vou lá vender planta não, só vou fazer turismo, passar o Natal lá com meus netos lá. Então a exposição de Maceió está marcada para dia 13 a 16 de abril. Não será logo no começo de abril, porque no começo de abril tem Semana Santa. Então vai ser de 13 a 16 de abril, lá no Ibama, tá? Lugar muito legal, quem é de Maceió conhece, quem não é de Maceió dá um pulo lá, vai fazer um passeio, ver as belas praias, ver a bela cidade de Maceió, aproveita e vai ver uma exposição muito legal, bem arrumada, tá? Ok, Laurinha, de Portugal. Olha, temos clientes, temos espectadores de Aleimar. Então a Laurinha falando de Miltoniopsis em Portugal, perguntando ou dizendo que isso seria uma planta legal para cultivar em Portugal, e sem dúvida, tá? Na Europa, de modo geral, esses
as Miltones e os Odontoglossum de clima mais temperado vão muito bem, são as plantas muito cultivadas na Europa, então tenho certeza que em Portugal você vai ter muito sucesso com isso, tá? A Márcia está querendo a lista de plantas, mais uma vez eu vou falar, em janeiro sai lista, tá? A gente está preparando muita coisa, estamos trabalhando, replantando, colocando. Em janeiro sai uma lista para vocês com kits, com promoções e com também meristemas nossos aí, tá? Maria de Lourdes querendo comprar aquele Oncidium, aquele Jorge Verbone que eu mostrei da vez passada. Temos muda disso, vai sair na lista, tá, Maria? Daqui uns dias, em janeiro vai estar na lista, aí você vai poder comprar isso aí, tá? Maria Aparecida Moura querendo Lobata Geni. Não temos mais disponibilidade dessa planta. Estamos trabalhando para ter, mas por enquanto a gente não tem disponibilidade não, tá? Sidney Machado querendo Almaqui. A Almaqui é uma planta engraçada, muita gente procura essa planta, nós não trabalhamos, meu orquidário não trabalha com a Almaqui é uma planta que ela tem vírus, todas têm, então a gente procura evitar, primeiro porque de vez em quando é impossível evitar de você vender uma planta que tenha vírus, você não sabe, você não vai testar todas, mas no caso da Almaqui nós temos a consciência de que todas têm, então eu prefiro não trabalhar com essa planta. Eu sei que é uma planta muito desejada, muito bonita, mas eu prefiro não trabalhar. E vamos falar sério, né? Eu acho que não tem Almaqui para chegar nos pés disso aqui não, tá, gente? Facilidade de cultivo, tal, então hoje a gente trabalha com produtos mais modernos do que a Almaqui, tá? Ok, depois a gente continua aqui. Então o que a gente vai falar hoje é o seguinte, falando sobre replantio. Eu já mostrei a vocês o replantio padrão. O replantio padrão é, pegar uma planta como essa, que está com brotação, ela chegou na beira do vaso, começou a crescer para fora do vaso, está com a brotação, ainda não soltou enraizamento nesse broto, então esta é a hora certa de replantar isso, dividir, cortar aqueles 3 ou 4 bulbos que eu falei, aqui daria para cortar, tirar essa frente, deixar a traseira no vaso e a planta vai crescer normalmente e tal, sem problema algum. Então esse é o padrão, ok? Isso é o que a gente quer fazer, mas nem sempre a gente consegue fazer o que a gente quer. Todo orquidário, seja amador, seja profissional, acima de um certo tamanho, de uma certa quantidade de plantas, tem planta que por algum motivo ou outro acaba ficando para trás. Você ficou de replantar isso, não replantou, a planta estava florida, ficou com dó de replantar e esqueceu e a planta ficou na bancada. E aí passa um ano, e passa 2, e quando você vai ver, aquela planta virou uma bagunça. Então, vou mostrar alguns exemplos de plantas que ficaram para trás e como resolver essa situação, como tentar recuperar uma planta dessa, porque a técnica de replantio fica muito mais complicada, muito mais difícil, é por isso que a gente sempre fala, tenta replantar na hora certa, no momento certo, porque depois a coisa vai complicar, ok? Olha, é o seguinte, quando você esquece de replantar uma orquídea e ela vai passando para o outro ano e mais um, e você vai largando isso para lá, se você tiver sorte, a planta, embora ela esteja muito passada da época do replantio, ela continua razoavelmente organizada a planta, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Olha aqui. Eita, vamos dar um exemplo aqui, ó. Essa daqui, olha aqui. A planta chegou na hora de replantio aqui, não foi replantada, andou mais um, ou seja, essa planta está atrasada pelo menos 3 anos no replantio. Está até vindo com floração aqui, ó. Está até vindo com flor. Ela está tanto tempo nesse vaso que o substrato já até, apodreceu. Acabou o substrato. Totalmente podre. Totalmente podre. O substrato dessa planta já acabou. Então, no caso dessa planta aqui, fica fácil. Ela não deu raiz aqui ainda, está na hora de replantar. É uma questão simplesmente de pegar uma faca, como eu falei sempre, faca queimada, esterilizada, cortar lá uns 3 bulbos dela aqui, cortar, vou cortar aqui, sem cortar o dedo, ok? E está aqui a planta, essa traseira aqui, infelizmente ela saiu do vaso.
Então tem um bulbo aqui, 2 bulbos secos aqui. Então esse daqui, eu vou tirar esse bulbo seco. E essa parte traseira da planta, caso eu tenha interesse, se eu olhar e ver que ela ainda tem gema saudável, parece que tem uma aqui, se eu tiver interesse em salvar essa parte, fazer aquela técnica que eu falei de botar na UTI. Pega no saco plástico, põe musgo embaixo, molha um pouco o musgo, deixa pendurado ali, depois de alguns meses você vai olhar, ela brota aqui, tá ok? O ideal seria ter deixado essa planta no vaso, para ela brotar sozinha, mas como o substrato está tão podre que a planta caiu fora do vaso, então eu vou ter que fazer isso se eu quiser salvar essa traseira. Quanto à parte da frente, olha só, ela vem com floração, né? Aí é a hora da maldade, né? Acabou a floração, viu, gente? Planta recém-plantada, manter a floração é pedir para prejudicar a recuperação dessa planta, tá? Então a gente sacrifica essa floração e na próxima ela vem direitinho. Uma das características que tem de plantas que ficam assim vamos dizer, nesse descuido total, é que ela vem para fora do vaso e ela dá pouca raiz. Dá umas raízes compridas, como é o caso dessa, mas pouca raiz. Então o que acontece? Eu vou replantar isso e eu vou ter que tomar um cuidado especial de tutoramento dessa planta, porque ela não tem aquele torrão para segurar a planta na hora do replantio. Então isso eu tenho que prestar bem atenção, tá? Então eu vou cortar as raízes dela. Essa planta, antes de cortar a raiz, eu vou decidir qual é o vaso para onde ela vai. No caso dessa daqui, é uma planta adulta. Deixa eu passar um pouquinho de canela em pó aqui no lugar que eu cortei. Eu vou jogar aqui um pouquinho aqui em cima onde eu cortei a floração também. Isso ajuda a cicatrizar. Ok. Como ela é uma planta adulta, eu vou passar essa planta para o pote 15. Que é esse daqui. 15 centímetros de boca. Então a planta entra aqui. O que eu vou fazer? Eu quero que as raízes remanescentes que tem essa planta cheguem no fundo do vaso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essas raízes. Não adianta manter, porque se mantiver, vai quebrar. Então, raiz quebrada, no caso aqui, a raiz morre. Então, eu cortei ela aqui, ó, desse comprimento. E isso já vai me dizer exatamente a altura que eu vou colocar isso no vaso. Olha só. Então, ela vai ficar ali, eu seguro ela com uma mão, tá? Venho com a pedra, uma mão de pedra. Põe aqui, dá umas pancadinhas aqui no vaso para espalhar a pedra aqui um pouquinho. E aí eu venho com o substrato, tá? Deixa cair o substrato aqui. Aquela técnica que eu já mostrei a vocês. Ok. Vem aqui, aperta, pega aquele pau de plantio, que é uma ferramenta importante, né? Se você tem pouca planta, não, vai no dedo. A caneta não, tá? Vem aqui, aperta, sem apertar demais, não precisa ficar, socando a planta no vaso. Só dá um aperto aqui em volta aqui, tira o excesso para mostrar o rizoma da planta. Note que o rizoma está visível. Ok, gente. Agora, vocês notem que a planta tinha pouca raiz, então ela não fica muito firme, ó, aqui, ó. Isso daqui, se deixar desse jeito, essa planta vai ter problema, ela vai entrar em crise e a planta não vai conseguir enraizar direito, porque cada vez que ela tentar dar uma raiz, a planta vai se mexer e a raiz quebra. Então você não quer isso. Então você faz o tutoramento, tá? E aí não é para economizar não, planta que tem pouca raiz é para usar tutor à vontade, viu, gente? Ó, coloca um, se vacilar coloca mais um. Vocês já viram como é que o pessoal, as prefeituras fazem quando vão plantar palmeira na cidade, né? Elas colocam um monte de escoramento na palmeira, porque se a palmeira ficar mexendo, ela não consegue enraizar e morre, né? Então aqui a gente coloca um. Essas escoras, depois que a planta está enraizada, elas podem sair. Eu posso tirar, isso aqui é provisório, é uma muleta para ela aqui, tá? Coloco aqui e coloco mais um aqui na frente. Aqui. O vasinho dela está ali, deve estar com a etiqueta. Pronto, coloca aqui. Isso. Coloca a etiqueta aqui e
se tiver disponibilidade. No caso aqui, a gente coloca um pouco de osmocote aqui em cima, tal, que eu não estou nem achando aqui agora, mas estava por aqui. Coloca aqui, ó. Coloca osmocote, que são essas bolinhas de adubo. Essa é a fórmula 16, 8, 12 para 6 meses, tá? Coloca umas bolinhas disso, não é muita coisa, aqui pela parte de trás da planta. Essa planta volta para a bancada e eu molho ela com parcimônia, nada de ficar encharcando essa planta toda hora, ok? Então essa aqui foi o nosso exemplo de uma planta que passou muito da época de replantio, mas que é um exemplo simples de resolver. Esse não é complicado. Nós vamos dar uma olhadinha agora no complicado, o que acontece. Muito bem, agora nós vamos trabalhar com uma planta cuja situação agravou, complicou. Vamos pegar um exemplo aqui, essa daqui, ó. Olha o que virou isso aqui. E é incrível, gente, a gente vai em coleções, vai visitar orquidários de coleção antiga e vê muito isso. A planta passou da hora do plantio, tá? Olha, o substrato está velho, essa planta está nesse vaso já há pelo menos 5 anos, o mato aqui já tomou conta. Ó, os matos aí. O mato já tomou conta, né? E a planta está com 2 frentes, ou mais, às vezes entosserada, né? Está com uma frente para cá, uma frente para cá. E vocês notem que quando a planta sai do vaso e começa a vir para fora, a tendência dela é descer, ela sai procurando um local para ela se apoiar. Então ela começa a descer, e se você deixar quieto, tem algumas plantas que vêm aqui e crescem para baixo. E você replantar uma orquídea cuja brotação está vindo para o chão, vindo para baixo, é muito difícil. Porque a regra básica de replantio de orquídea é não esconder o rizoma. Mas se a planta está crescendo para baixo, como é que faz? Então o ideal é não deixar chegar numa fase tal em que ela começa a crescer toda errada. Tá ok? Aquelas torceiras enormes que de vez em quando você vê que a pessoa pendura e começa a dar broto para baixo, dividir uma planta daquela já não é uma questão de técnica, é uma questão de arte. A pessoa tem que ter muita paciência e na hora que vai colocar essa planta num vaso, tem que saber que a planta vai ficar errada durante um bom tempo e ela só vai voltar a ter aquela arquitetura razoável depois de 4, 5 anos. Então não deixa a planta chegar nesse ponto. A hora que a planta começou a se espalhar muito, vem para baixo, a brotação começa a vir para baixo, é hora de dividir. Então não deixa desse jeito. Essa passou muito da hora, né? Olha que coisa, raiz para fora, virou uma bagunça esse negócio. Então aqui agora, gente, aqui a gente tem que ser mais do que técnico, a gente tem que ser artista. O que eu vou fazer aqui, primeira coisa que você tem que fazer é pegar a planta, olhar e estudar ela bem. Ver qual seria um ponto de corte, onde que você pode cortar essa planta para que você possa tirar a muda disso, replantar de uma forma assim, mais razoável. Não é ir cortando em qualquer lugar. Então você tem que dar uma estudada na planta. Veja bem, ela está em uma frente para cá, está brotada, está na hora certa de plantio. Tá? Onde que eu vou fazer? Aqui tem o broto não conta. Então 1, 2, 3, 4 bulbos. Tem 4 bulbos aqui. Eu posso pegar e cortar essa planta aqui. Tá ok? E é o que eu vou fazer. Agora nessa altura aqui, o que a gente tem que ter é uma faca esterilizada, mas bem afiada, tomando todos os cuidados para não cortar o dedo, porque isso aqui é complicado, tá? E você vem aqui, você conta lá esses 4 bulbos, vem aqui, pega um ponto aqui e simplesmente corta ela fora. Olha lá. Cortou, ela já se separa da planta mãe. Opa, se ficar muita raiz aqui você corta. Separou da planta principal. Vejam que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com aquele exemplo que eu dei antes. Ela veio para fora do vaso e não deu muita raiz. Então isso daqui, eu tenho que escorar ela muito bem escorado na hora de fazer o replantio, para ela não ficar balançando. Tá ok? Quando a planta está dentro do vaso, ou seja, replantada na hora certa, você tira ela com aquele torrão de substrato. E isso ajuda a planta a firmar no lugar. Como ela está fora do vaso, ela não tem isso aí. Simplesmente é uma muda de raiz nua. E isso tem que ser muito bem tutorado, escorado, com bambu e tal, para não ficar balançando. Ok? De novo a nossa canela em pó, no corte.
Pronto, deixa ela separadinha aqui. Vamos dar uma olhada no resto aqui. Ó, mais um corte aqui, ó. A planta tem... Então vamos estudar. Eu não quero cortar isso aqui. Não adianta eu carregar esse bulbo velho junto aqui. Então eu vou tentar ver se eu consigo fazer. Aqui tem 1, 2, 3. 3 tá bom. O ideal seria 4, mas tem 3. Então eu venho aqui com um pouquinho de paciência, tomando todos os cuidados possíveis para não se machucar nisso aqui, tá? Aqui, corta. Ó, tirou mais um corte aqui. Olha aqui, uma muda até bonita aí, ó. Tá na hora certinha de replantar, tem bastante raiz, mas não tem aquele torrão para ajudar a segurar. Então, bom. Então, aqui sobrou a traseira. Foi cortado aqui, eu pego canela em pó, vou botar a canelinha em pó aqui para resolver isso aqui. Não adianta eu ficar remudando essa planta, embora ela esteja precisando, eu tenho que esperar ela brotar. Então aqui eu pego um adubo, jogo um adubo em cima, no caso aqui jogar um pouco de Basacote mesmo, jogo em cima aqui e ela volta para a bancada e eu espero ela brotar. Na hora que ela brotar, eu vou dar um trato nela, né? Não deixo ela fazer aquela bagunça de novo, né? Então ela vem para cá. Temos essas duas mudas aqui, ó. Aquela planta rendeu duas mudas, né? Eu não precisa, gente. Eu vejo vídeo de vez em quando do pessoal pegando e lavando e tirando todas essas escamas. A gente tira essas escamas aqui, mas para dar uma verificada na planta, para ver se ela tem alguma cochonilha que precisa ser tratada. Aliás, abrindo um pequeno parênteses, quem é que perguntou? Tinha um papel por aí em algum lugar das perguntas. Teve alguém que perguntou sobre tratamento de cochonilha. Olha, gente, antigamente havia produtos aí excelentes para matar cochonilha. Eram altamente tóxicos. Hoje não existe mais isso. Foi tudo banido, então a gente tem que usar os produtos que tem. O produto que é tecnicamente recomendável para controle de cochonilha, controle basicamente de cochonilha, tem gente que vai usar óleo de nim, tem gente que vai usar uma série de coisas, mas produto agrícola, defensivo agrícola, o mais indicado para controle de cochonilha em orquídeas são os produtos à base de neonicotinoides. O representante mais fiel disso aqui é o Evidence, feito pela Bayer. Rótulo azul, tem que tomar todos os devidos cuidados, tá? O Evidência é um produto bem seguro de usar, a gente usa bem pouquinho, é 3 gramas para 10 litros d'água, borrifa a planta, e para isso aqui fazer efeito, para ele funcionar, tem que ser usado com insistência. Ou seja, você vai aplicar isso, tá com cochonilha nas suas plantas, você vai aplicar isso todo mês, durante uns 3 ou 4 meses. Faz a solução, pulveriza suas plantas, finalzinho da tarde. Ele é sistêmico, a planta vai absorver ele e vai matar a cochonilha dentro para fora. Mas ele demora e tem que ser reaplicado. Não é uma vez só achando que vai resolver não, tá? Então isso aqui funciona bem, eu recomendo, usa bem. Para comprar, normalmente precisa de receituário agronômico, mas se você for na sua casa da lavoura, tal, essa coisa toda, geralmente tem um agrônomo lá de plantão que pode receitar isso aí. Bem seguro de usar, não usa petri de abelha, ele é tóxico para abelha, tá? Usa com os devidos cuidados, funciona muito bem. Ok. Aqui, mesma coisa que eu fiz anterior. Eu vou escolher o vaso para essa planta. E eu vou diminuir essa massa de raiz de acordo com o tamanho do vaso. Aqui eu já não vou usar, deixa eu colocar a canela aqui. Eu não vou usar o vaso 15, que é esse daqui. Né? Eu vou usar o 17. Um vaso um pouco maior, vai ficar legal. Então, veja só, a profundidade, eu vou cortar só o excesso aqui de raiz aqui. Com aquela faca. Aí você faz a mesma coisa. Vem aqui, encaixa a planta no lugar. Põe a planta no lugar, segura com uma mão. A raiz vai lá para o fundo. Eu não coloquei pedra ainda, porque a raiz está indo lá no fundo. Agora sim, agora eu coloco, no caso de vaso maior, eu coloco 2 mãos de pedra. Uma, aquela pedra granito. 2, pronto, já tem pedra aqui no fundo. Agora eu pego o substrato, que é aquele mix que eu falo que eu uso sempre, jogo aqui dentro.
jogo aqui, passo aqui atrás, deixa sobrar um pouquinho para cima. Ok, tá aqui. Veja que a planta até já parou, mas ela está balançando. Aí eu venho com o palito aqui, o pauzinho de plantio. Isso aqui foi um presente de um amigo, né? Venho aqui, aperto pela lateral, só para dar um aperto aqui na planta aqui, sem apertar no meio. Tiro o excesso. Tirei o excesso aqui para mostrar o rizoma. Ó, o rizoma tá meio enterradão aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, viu? Essa planta estava começando a crescer para baixo. Então, eu preciso escavar um pouquinho aqui para mostrar. Ó, tá lá o rizoma lá, ó. Eu vou escavar, vou mostrar esse rizoma aqui. Ó, tudo aqui. O rizoma não pode, não deve ficar enterrado, porque aí é pedir para entrar doença, entrar podridão e você perder essa planta, né? Então, vem aqui, aperta de novo, aperta no lugar, tá ali. E agora, aquela parte importante que eu falei para vocês. Minha mesa vai variar, tá uma bagunça. Minha mesa sempre é bagunçada. E aí vamos entrar com o tutoramento. Ela está com 3 bulbos mais um broto. O que eu vou fazer? Aqui, como essa planta tinha pouca raiz, eu vou colocar um para cada. Olha só, um para cada. Vem aqui. Um para cada um. Que aí ela vai ficar bem firme no vaso, não vai balançar, ela rapidinho ela vai enraizar e vai voltar a ser uma planta normal de novo, tá, gente? Ó, aqui. Depois colocar a etiqueta, que eu tenho que fazer uma cópia da etiqueta, porque dividiu a planta, então tem que fazer mais cópia. Aqui, a tesoura, corto o excesso. E um pouquinho de adubo em cima, o Basacote, joga um pouquinho ali e pronto. Vejam que ela já não balança mais, ó. Essa planta vai enraizar rapidamente e vai dar certo. Então essa é a forma que a gente faz para recuperar uma planta que ficou bagunçada, que perdeu a hora do plantio. Olha o exemplo aqui, ó, as coisas, tem umas coisas aqui meio de louco aqui, né? Aqui, ó, olha isso aqui. Né? Ainda por sorte ela não desceu, então a planta que está precisando urgentemente de replantio, mas é relativamente fácil trabalhar essa planta. Quando ela está toda embolada, eu vou mostrar um exemplo bem crítico para vocês aqui. Olha só, olha isso aqui. Isso é muito comum nas coleções. Uma planta metade, a parte de trás da planta até morreu, deu uma doença nela aqui, matou essa parte de trás. Ela veio aqui, cresceu para baixo, está toda, ó, aqui, ó, deu a volta, crescendo para cima. Como é que eu vou conseguir plantar isso e mantendo aquela técnica de manter o rizoma visível? É difícil, é difícil. Então o segredo é não deixar a planta chegar nessa fase. Se chegar nessa fase, tentar plantar da melhor forma possível, trazendo ela com escoramento, com tutoramento, para tentar manter essa planta de uma forma mais comportada. Não deixar passar muito a época do replantio, tá? Cada 2, 3 anos vai lá, muda o substrato da sua planta. Ah, eu não quero perder a floração. Às vezes é preferível perder uma floração e na floração seguinte recuperar. Ok, gente, então esse foi o terceiro vídeo dessa série de vídeos falando sobre plantio de cattleyas adultas. Ainda vou fazer mais alguns vídeos falando sobre replantio de mudas pequenas, planta de bandeja para vaso 7, de vaso 7 para vaso 10, qual é a técnica que a gente usa. Muita gente se atrapalha, principalmente com plantas pequenas, não sabe se tira todo o substrato, se não tira, então a gente vai mostrar nos próximos vídeos, ok? Antes de a gente terminar, vamos agradecimentos aí de algum pessoal, do pessoal que escreveu, elogiando o canal. Espero que continue gostando, curtindo lá, recomendando para as pessoas. O canal está crescendo, estamos chegando perto aí das 40 mil pessoas inscritas no canal, cada vez mais, tá? Dentro da nossa meta de chegar a 100 mil, hein? Esse ano não chega não, mas ano que vem a gente vai chegar a 100 mil. Então, ó, quero deixar meu muito obrigado aqui para Sueli Reis, Jeane, Rosa Maria, Sandro, Micael, Ivonete, Marinês, Elber, Adriana Castro, lá da UFV. Oh, saudade da UFV, eu formei lá no UFV. Então todo ano eu estou lá na Semana do Fazendeiro, né? Formei há muitos anos, houve a festa agora dos
40 anos de formatura da minha turma, infelizmente eu não pude ir, mas espero que tenha aproveitado bastante, tá? A Maísa Toledo, muito obrigado pelos elogios, continua assistindo o canal. Tem até gente dos Estados Unidos, a Vera, o Vira, tá? Thank you for watching our channel, and we'll try to put on better and better videos for your appreciation, ok? Thank you. Ok, gente, então mais uma vez, muito obrigado. Vamos, daqui uns dias sai mais um vídeo, estou viajando essa semana, vou passar o Natal fora, depois do Natal a gente está de volta aí com mais algumas coisas para vocês. Um abraço grande.